Passaram-se 2 meses, aqui estamos novamente em mais uma reunião de obreiros. Glória seja Deus. Livro de Êxodo, capítulo 3. Nós louvamos ao Senhor pela vida dos irmãos que aqui estão, alguns outros que não estarão conosco nesta noite, devido a alguns compromissos, mas fato é que aqui estamos para juntos nos alegrarmos no Senhor e aprendermos no seu santo templo. Êxodo capítulo 3, vamos ler o texto sagrado a partir do versículo 1. Está escrito: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Verso de número 10. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó. Vou ler novamente. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus, o teu Filho, na noite deste dia, nós queremos te agradecer, te louvar, te bendizer por este momento, e pedimos ao Senhor que nos abra as janelas do céu na noite deste dia e venha nos abençoar. Senhor amado, esteja conosco, nos orientando, que o teu Espírito nesta noite possa mover os corações,
e que possamos neste momento, Pai querido, sentir a Tua presença, nos regozijarmos em Ti, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e Te agradecemos, amém. Os irmãos estejam à vontade. Meus irmãos, nós queremos meditar neste texto nesta noite, que faz alusão a um momento crucial na vida de um homem. Este momento na vida de Moisés foi um momento crucial e é interessante porque normalmente grandes decisões na vida humana se tomam no começo dela. Porque no começo da nossa vida, normalmente é quando nós tomamos as principais decisões, porque ela é que vai direcionar o que vai ser a partir daquele momento a condução da nossa vida. Mas com Moisés foi diferente. É lógico que ele teve alguns momentos peculiares na sua vida, louvado seja Deus, mas este dia, no livro de Êxodo, que nós acabamos de ler um pouco do texto, vocês vão lembrar comigo que Moisés estava apacentando as ovelhas de seu sogro, aleluia, lá no monte, lá no Horebe, no Sinai, louvado seja Deus. E lá aconteceu algo maravilhoso. Moisés, ele já não era um garotão, ele tinha por volta de 80 anos quando essa história aconteceu. Moisés talvez estivesse esperando o momento da sua aposentadoria, da sua morte, da sua partida, quando ele cuidava das ovelhas de seu sogro lá no Monte Horebe. E é interessante notar no texto, porque quando nós analisamos o contexto dessa história, nós vamos observar Moisés, um hebreu, que para sobreviver teve que ficar 3 meses escondido quando ainda bebê. Quando não deu mais para esconder o menino, sua mãe o coloca dentro de um cesto, ou melhor, seu pai o coloca dentro de um cesto feito de juncos, betumado, e solta no rio Nilo. E a Bíblia diz que sua irmã, provavelmente Miriam, acompanha o menino. A Bíblia diz que a filha de Faraó se banhava no rio, e quando ela vê aquele cesto de juncos, ela chama as suas escravas e vai ao encontro, e ao encontrar o cesto, abre. Quando abre, o menino está chorando dentro do cesto. A Bíblia Sagrada nos diz que a irmã de Moisés, que acompanhava o menino pelo rio, se aproxima da filha de Faraó, que estava com as suas escravas se banhando no rio. E ao se aproximar, ela dá uma opinião, ela chama a filha de Faraó e diz: a minha senhora não quer porventura que eu encontre uma ama para que cuide da criança? A filha de Faraó logo observa que o menino era hebreu, que era extremamente bonito, e ela se sente atraída pelo bebê. Ela diz: o bebê é lindo, eu quero este bebê. E quando ela ouve da irmã de Moisés, se ela não queria uma ajuda com uma ama, logo ela libera uma palavra, ela diz: vá, busque a ama, aleluia. E ao buscar a ama, a Bíblia diz que a irmã de Moisés busca a mãe de Moisés. Aleluia, aleluia. E às vezes a gente ainda se preocupa como é que vai fazer, que porta vai abrir, de que maneira o cenário vai mudar. Irmão, se Deus está no controle, Ele vai fazer coisas miraculosas para no final dar tudo certo.
A Bíblia Sagrada vai nos dizer que a mãe de Moisés, ela vem à filha de Faraó e ela diz: pegue o menino, leve para a tua casa, crie ele, que eu vou te pagar para isso. Faraó querendo acabar com a história dos hebreus e Deus dizendo assim: você vai financiar a ferramenta que eu vou usar para te derrotar depois. Aleluia! Irmãos, dá para compreender e entender como Deus, na sua onisciência, aleluia, na sua sabedoria infinita, sabe trabalhar. E é por isso que na noite deste dia eu não tenho dúvidas de que, seja qual for o desafio ministerial que você tenha, aleluia, fique na dispensação do eterno, porque o controle ainda é dele. A Bíblia Sagrada vai nos relatar que a mãe de Moisés o leva para casa, o cria. Quando o menino cresce, ela traz a filha de Faraó, que assume o papel de mãe. Deus teve um cuidado tão especial com Moisés, aleluia, que quando ele nasce, havia uma ordem para matar todos os meninos hebreus, e ele cresce com as bênçãos de Faraó. Aleluia, a Bíblia diz que depois ele é entregue à filha de Faraó, e ele vai estudar, ser educado e criado na melhor escola dos dias. Ele vai comer o melhor da terra. Ele vai vivenciar e experimentar o melhor de Deus. Aleluia! A Bíblia Sagrada que nos diz que ele passa 40 anos no Egito, 40 anos aprendendo toda a ciência. Aleluia! Ele recebe toda a instrução no Egito, conhecimento. Aleluia! Muitas pessoas atribuem a Moisés o título de cientista pelos textos que ele escreve e o conhecimento, tanto geológico, aleluia, como em muitas outras ciências. E é interessante isso, porque depois que ele recebe todo conhecimento no Egito, a Bíblia diz que ele vê um egípcio maltratando um hebreu e mata o egípcio. E por causa daquilo, ele tem que ir embora. Porque então, a partir daquele momento, aleluia, Faraó começa a buscar matar Moisés. A Bíblia Sagrada vai nos dizer então que ele foge, ele sai. Aleluia, e de repente as filhas de Jetro, que eram pastoras de ovelhas, estavam levando o rebanho de Jetro para, aleluia, tomar água, quando alguns outros pastores se levantam contra elas. E Moisés compra a briga. Aleluia, ele briga com os homens que haviam se levantado contra as filhas de Jetro. Louvado seja Deus, sem saber quem era. E a Bíblia diz que as filhas de Jetro voltam cedo para casa. O pai pergunta: o que foi que aconteceu? E elas dizem: um homem nos livrou da opressão dos pastores que lá estavam e não queriam deixar com que as nossas ovelhas também bebessem água. Logo o pai disse: chama o menino, chama o rapaz, manda ele vir, aleluia, para casa. E Moisés vai, o final da história é que ele casa com uma das filhas de Jetro. Aleluia, como Moisés estava debaixo da bênção, ele agora vai passar mais 40 anos no deserto, porque primeiro a sua escola foi teórica, aleluia, agora a segunda parte da vida de Moisés é prática. E na prática muita coisa muda.
Na prática, muita coisa, aleluia, a gente começa a enxergar de outra maneira. Quantas coisas nós aprendemos em escola, faculdade, aleluia, aprendendo, ouvindo pessoas falar, mas quando nós começamos a colocar em prática algumas coisas, nós vemos que precisamos de um pouco mais do que teoria para poder ter sucesso. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Moisés passa 40 anos no deserto, cuidando das ovelhas, vivendo em família. Agora ele já não era mais o filho da filha de Faraó, ele agora era o hebreu, aleluia, que vivia como nômade, aleluia, que vivia cuidando de ovelhas, que não era sua, era de seu sogro. Louvado seja Deus, mas tinha um lugar que ele gostava muito, um lugar que marcou a vida de Moisés. Teve um lugar que marcou a vida de Moisés, e neste lugar é lugar da intimidade. Este lugar era o lugar do contato. Este lugar era o lugar que Moisés desestressava. Este lugar era o lugar que Moisés era renovado. Este lugar era o lugar, louvado seja Deus, que Moisés se sentia bem. Aleluia, e neste lugar um dia com as ovelhas de Jetro, porque a história vai nos contar que o Sinai, louvado seja Deus, e Horebe era o mesmo monte. Este monte, louvado seja Deus, era um lugar que marcou a vida de Moisés. Naquele dia, no texto que nós lemos, a Bíblia diz que Moisés estava apacentando as ovelhas de seu pai, e de repente ele percebe que havia, aleluia, uma moita de uma planta chamada sarça. E essa sarça ardia, essa sarça queimava, aleluia, porém essa sarça não se consumia. Aleluia, Moisés, quando olha para aquilo, ele fica, louvado seja Deus, assustado, ele fica perplexo, ele olha e ele diz: a sarça está se queimando, mas ela não se acaba. De repente ele ouve uma voz, e esta voz começa a ter com Moisés um momento inesquecível para a vida daquele que é considerado pelos judeus até hoje o maior homem nascido de mulher que já passou no meio deles. A Bíblia diz, meus irmãos, louvado seja Deus, que então ele ouve uma voz, e quando ele se vira para ver quem falava, aleluia, ele ouve a voz dizendo: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. Tira a sandália dos pés, porque o lugar que está é santo. O Horebe não era santo simplesmente porque era uma montanha. O lugar era santo porque aquele que santifica estava nele. O que Deus estava falando era o seguinte: eu desci aqui na terra, então toma cuidado, porque aonde eu estou é santo. Louvado seja Deus. Então começa a tirar a sandália dos pés em reverência à minha santidade, aleluia, porque a partir de agora eu começo a te chamar para algo que você jamais ouviu na tua vida. As Escrituras Sagradas vai nos dizer que a partir daquele momento, Deus começa a discorrer com Moisés, aleluia, uma história que o povo hebreu conhecia de cor e salteado, porque mesmo estando há 430 anos no Egito, aleluia, havia uma ordem de Deus de falar
todos os dias, contar para o povo hebreu todos os dias, falar do eterno todos os dias. Eles não podiam esquecer que eles eram descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó, e que eles estavam no Egito, mas a promessa era uma terra que manava leite e mel. Aleluia! Isto nos traz a memória que muitas vezes o cenário que estamos nos esquecemos que é transitório. Nós estamos ali porque Deus quer nos ensinar, porque Deus quer nos amadurecer, porque Deus quer nos fazer crescer para todas as dimensões, para que quando o cenário for mudado, nós tenhamos condições e capacidade de fazer tudo aquilo que Deus nos mandou fazer. A Bíblia Sagrada vai nos relatar, aleluia, que naquele dia Deus começa a contar para Moisés os seus planos. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus ainda fala. Deus ainda fala. Deus ainda fala. Deus ainda fala. Aleluia. Está precisando de resposta para o quê? Deus ainda fala. Você está precisando de direção para o quê? Deus ainda fala. Aleluia. A Bíblia diz que a partir daquele momento Deus começa a falar com Moisés e a dizer para ele: eu ouvi o clamor dos meus filhos que estão no Egito, e lembrei da promessa feita a Abraão, a Isaque e a Jacó, e a partir de agora eu desci para mudar a história. Oh Espírito Santo. Ele disse: eu ouvi o clamor dos meus filhos e lembrei da promessa, e agora desci para livrá-los. E antes que Moisés perguntasse de que maneira Deus ia trabalhar, ele diz assim: vem e eu te enviarei a Faraó. Aleluia. Eu quero dizer para você, obreiro da casa de Deus, servo e serva de Deus, chamados pelo Eterno, que muitas vezes fica esperando Deus levantar alguém para ir lá e resolver o problema, profetizar, ministrar. Louvado seja Deus. Antes que no teu coração e na tua mente venha a pergunta: como é que Deus vai fazer? Eu tenho uma palavra profética para a tua vida: levanta, vem, porque eu vou te usar para mudar esta história. Aleluia. Só que lidar com pessoas não é fácil, Deus sabia disso. E eu separei aqui, irmãos, 5 argumentos utilizados por Moisés para tentar fugir do chamado. A primeira vez que Deus chamou e disse: vem que eu vou te enviar, Moisés olhou e talvez tenha pensado: a história é muito bonita e o negócio também é muito forte. Aí ele diz assim: mas quem sou eu para ir a Faraó? O primeiro argumento de Moisés. Com este argumento,
nós podemos conjecturar aqui nesta noite, dizer para os irmãos que talvez Moisés, aleluia, ele tivesse realmente reconhecendo quem ele era, e reconhecendo o tamanho, e reconhecendo também o tamanho do feito que teria que acontecer. Moisés olha e diz assim: espera aí, eu sou um senhor de 80 anos, que estou aqui, cuidando das ovelhas do meu sogro, e Faraó é o maior homem dos meus dias. Inclusive no Egito, muitos o têm como um deus, porque era uma cultura egípcia. Um faraó era idolatrado como um deus. Aí a Bíblia diz que Moisés, talvez pela experiência de 40 anos no Egito, ele olha e diz assim: quem sou eu para ir a Faraó para tal feito? Realmente ele tinha razão. Quem era Moisés? E que Faraó era grande, era temido. Mas aí vem o contraponto da parte de Deus. Deus olha e diz assim: Moisés, eu irei contigo. Ele estava dizendo: Moisés, tu é pequeno, mas eu irei contigo. Moisés, você não tem condições, eu sei disso, mas eu irei contigo. Moisés, talvez você realmente tenha razão, não tem capacidade para tanto, mas eu vou contigo. Aleluia. O que Deus estava falando para Moisés é que, independentemente do que fosse acontecer, ele não estaria sozinho. Você entendeu isso, meu irmão? Deus, eu não sei, eu tenho dúvidas muitas vezes daquilo que o Senhor me chamou para fazer, porque muitas vezes as coisas são tão adversas que a impressão que dá é que nós estamos na direção errada, fazendo errado, porque não flui, porque estaciona, porque eu não sei o que acontece. Deixa eu te dizer uma coisa, aleluia, na noite deste dia, o que importa você saber aqui nesta noite, é que quem te chamou vai junto, ele vai caminhar junto, você não vai sozinho, você não vai estar sozinho, ele vai continuar. Eu tive um professor de teologia que um dia ele disse assim: quando Pedro estava no barco, que veio a tempestade, meu Deus, como eu sinto Deus, que ele olha e diz: se é o Senhor, manda que eu venha. E ele diz: vem. Pedro desce do barco e começa a caminhar sobre as águas, mas de repente ele olha para o mar bravio e começa a afundar. E tem um detalhe: Pedro, quando começa a afundar, ele estava mais perto de Jesus ou do barco? Alguns estudiosos acreditam que ele estava mais perto do barco, e no barco tinha 11, porque Pedro tinha descido, tinha 22 mãos estendidas para ajudar Pedro, mas Pedro, quando está afundando, ele olha e diz: Jesus! Me socorre. Tinha
22 mãos talvez estendidas, dizendo: Pedro, pega aqui, pega aqui. Ele grita para quem estava mais longe, mas para aquele que podia resolver de verdade. Sabe o que é isso? A certeza de que aquele que te chamou, ele não vai te deixar sozinho. Ele não vai. Ei, muitas vezes para de buscar socorro em quem não pode resolver. Deus prometeu que ia com você no caminho. Aleluia, aleluia. E fato é que Pedro desceu sozinho, mas quando voltou para o barco estava acompanhado, e bem acompanhado. Aleluia. Mas como lidar com o ser humano não é fácil, Moisés continuou argumentando com Deus. Tá bom, Senhor, o Senhor vai comigo, mas quando eu chegar lá, o que eu vou dizer para os hebreus quando ele me perguntar quem te mandou? Porque o problema não era só convencer Faraó. Meu Deus. O problema era também convencer o povo a segui-lo. O problema não era só convencer Faraó a deixar os hebreus ir embora. O problema também era dizer para os hebreus: me acompanha, e eles acompanharem. Aleluia. E aí Moisés diz assim: Senhor, quando eu chegar lá e que eles me perguntarem, eu vou dizer o quê? Quem é o Senhor? E ele disse assim: Moisés, eu sou o que sou. Tu vai dizer aos hebreus: o eu sou me enviou a vós. E tem um termo no original que é lindo, louvado seja Deus, porque lá tem uma indicativa de que, aleluia, esta revelação era mais ou menos assim: eu sou livramento para quem está em perigo, eu sou providência para quem está em necessidade, eu sou alegria para quem está triste, eu sou renovo para quem está cansado. A revelação era: eu sou o que vocês precisarem que eu seja. Aleluia. O que Deus estava dizendo: não importa qual é o cenário, o que vocês precisam, eu sou, vai estar lá. Tem providência, tem socorro, tem renovo, tem milagre, tem cura, tem promessa. O que precisar, ele disse: eu sou. Aí a Bíblia diz que Deus começa a discorrer com Moisés o que ele faria. Tu vai chamar os anciãos que estão lá no meio dos hebreus, no Egito, vai chamar, aleluia, os mais velhos, e vai reunir com eles e dizer para eles tudo aquilo que eu estou dizendo para você. Mas como lidar com o homem não é fácil. Vem o terceiro argumento de Moisés. Ele disse assim: tá, Deus, e se eles não me ouvirem? Ele diz: e se eles não acreditarem? Aí Deus olha para Moisés e diz assim: se você fizer tudo certinho,
e ainda assim eles não acreditarem, o que é que tu tem na mão? Moisés estava com uma vara. Deus falou assim para ele: joga no chão. Crente pentecostal era para estar pulando por causa disso aqui nesta noite. Ele disse: o que tu tem na mão? Joga no chão. Ele pega a vara, joga no chão, a vara vira cobra e começa a querer morder Moisés. E Moisés pula de um lado, pula do outro. Talvez fosse eu, tinha saído correndo, porque eu tenho pavor de cobra. Louvado seja Deus. Mas Moisés pulava de um lado, pulava do outro. Aleluia. Deus brada do céu e diz assim: agora pega na cauda. Ele pega na cauda e a vara vira, aí a cobra vira vara de novo. Aí Deus pega, brada e diz assim: quer mais? Se tiver incrédulo lá, põe a mão no peito. Ele põe a mão no peito. Deus diz a Moisés: tira. Ele tira e a sua mão está doente. Aí Deus brada e diz assim: põe de novo. Ele põe a mão de novo. Deus diz: agora tira. Ele tira e a mão está sarada. Eu não sei se você está entendendo, pastor. Eu fiz tudo certo, eu estou tentando fazer tudo certo. Então prepara, porque o Deus do sobrenatural, Ele faz uma promessa àquele que Ele chama. Aleluia. Quando Moisés diz assim: e se eles não acreditarem, Deus disse: eu vou bradar e eu vou começar a mover terra, eu vou fazer milagres na terra. Aleluia. Eu vou curar, eu vou, aleluia, bradar. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas se ainda assim eles não acreditarem, pega uma aguinha do rio, joga na terra. Aleluia. Não se preocupa com incredulidade não, irmão. Louvado seja Deus. Se você está lidando numa situação que as pessoas são incrédulas, não quer observar e ver o que Deus realmente quer fazer, não se preocupa não. Aleluia. Porque só quem convence um incrédulo é o Eterno, e Ele tem os seus meios. Um dos meios que Ele disse para Moisés, quando Ele disse: se eles não me ouvirem, Ele disse: vou operar sinais que eles jamais viram. E se eles não me ouvirem, aleluia, vou permitir enfermidade, mas também vou bradar para curar. E se eles não me ouvirem, pega a água do rio e joga na terra, porque vai virar sangue, e eu vou completar a obra por meio de milagre. Mas depois de ouvir tudo isso, Moisés argumenta pela quarta vez: vai ser teimoso. A Bíblia diz que ele olha e diz assim: Senhor, eu não sou eloquente, eu não sei falar, a minha boca é pesada. Aí a Bíblia diz que Deus vai perdendo a paciência. Você está entendendo que eu estou conjecturando, tá bom, irmãos? Porque a Bíblia diz que Deus se ira, e Ele diz: Moisés, quem fez a boca? Aleluia. Moisés, quem faz o mundo falar? Quem faz o gago falar com perfeição, Moisés? Quem fez? Quem fez a boca? Quem fez o olho? Quem fez o nariz? Quem fez o ouvido? Quem fez, Moisés? Aleluia. Aleluia.
Aí Moisés ouve Deus falar, mas ele teima, e ele tem o quinto argumento. Ele diz assim: envia quem tu quiser enviar. Ele se esqueceu que Deus era onisciente. Deus estava vendo o que ele estava pensando no coração, e ainda antes que ele abrisse a boca para falar, ele disse assim: o teu irmão sabe falar, mas não foi ele que eu chamei. Aleluia! Meu Deus! Deus olha no coração de Moisés, porque ele pensava: o meu irmão mais velho, primogênito, porque Arão era o mais velho, ele é eloquente, ele sabe falar, ele é carismático, ele tem argumentação, ele tem condições humanas de interagir. Deus brada e diz assim: Moisés, tá bom, leva teu irmão, mas fica sabendo de uma coisa: eu não falo com teu irmão, eu falo com você. Nasce ali o princípio de hierarquia no trabalho. Entendeu isso? Aleluia. Deus brada e diz a Moisés: pode levar teu irmão, mas eu não falo com ele, eu falo com você. Você vai ser a boca que vai falar com ele. Aleluia. E ele vai ser teu servo, e você vai ser como Deus para ele, porque eu não falo com ele, eu falo com você, porque eu chamei foi você. Aleluia, você está entendendo isso, irmão? Louvado seja Deus. Eu não aleluia, para de teimar, para de argumentar com Deus segundo aquilo que Ele te chamou, porque Deus revelou na noite deste dia uma palavra profética para a tua vida. Todo argumento que você levantar para refutar algo que Deus tem para fazer na tua vida, eu tenho certeza que o contraponto que virá da parte de Deus, você não poderá resistir. E quando Deus ele chama, está chamado. Pastor, mesmo sem capacidade, ele disse: quem capacita é ele. Mesmo tendo a boca pesada, para muitos ele era gago, para outros ele era ignorante mesmo, aleluia, mas Deus disse: eu quem fiz a boca do homem. Aleluia. E se não quiserem ouvir, e se ainda ficarem incrédulos a respeito da tua chamada, aí eu deixo na terra, vou transformar vara em cobra, cobra em vara, vou transformar doente em sarado, sarado em doente, mas vou bradar na terra, e todos vão ver que fui eu que te chamei. Meus irmãos, neste dia nasce o princípio de hierarquia. Eu não vou ter tempo para falar sobre isso aqui hoje, mas eu quero dizer para você uma coisa muito séria. Louvado seja Deus, que tem adoecido pessoas que são chamadas por Deus. Quantas pessoas são chamadas por Deus, mas não entendem o princípio hierárquico que ele precisa andar nele, porque Deus é Deus de ordem e de decência. E o princípio hierárquico é mais ou menos assim: Deus chama quem Ele quer,
Não importa se ele tem menos estudo do que eu e do que você. Não importa se ele tem menos conhecimento do que eu e você. Não importa se na camada social ele é pobre, ele não tem condição financeira. Deus não olha para nada disso. Quando ele chama, é ele quem chama. E quem está na mesa sendo servido precisa, aleluia, atentar com cuidado e obedecer e respeitar o princípio de hierarquia estabelecida por Deus. Mas eu sei pregar melhor. Então prega. Mas não queira tirar ninguém e nem destituir ninguém, porque quem chamou foi Deus. Mas eu falo melhor, não tem problema. Eu tenho mais condição, não tem problema. Respeite aquele que Deus chamou. Aprenda isso. Porque o que nós temos visto são pessoas que quando começam a aprender a pregar, já diz logo, você pastor presidente quer abrir igreja. Tá cheio. Abre igreja, fica com meia dúzia de ovelhas que não cresce, que não sai do lugar, que não flui, pelo simples fato de não entender o princípio de hierarquia estabelecida por Deus. O que é uma sardinha no mar? Comida para peixe grande. Porque tem gente que prefere ser cabeça de sardinha, mas não quer ser cauda de tubarão. Entendeu o mistério? Deus me chamou para ser cabeça. Precisamos aprender o princípio de hierarquia. Quando Deus chama Moisés, Ele permite que Moisés leve Arão. E na primeira vez que Arão se levanta com Miriam para falar com o irmão mais novo e diz a ele: ó, Deus fala contigo, mas fala com a gente também. Tu não é melhor do que a gente, não. Aí Deus brada. Porque ele tinha feito a promessa a Moisés: se não creem que fui eu que te chamei, aleluia, eu vou adoecer gente, eu vou curar gente. Aí a Bíblia diz que eles se levantam e não querem respeitar o princípio de hierarquia, porque Moisés lidou com isso, não foi só fora da sua casa, foi dentro da casa também, aleluia. Eles não entenderam, porque Moisés era o menor, o mais novo, mas foi ele que Deus chamou, e a Bíblia diz que quando Deus chama ele, aleluia, depois de um certo tempo Arão e Miriam entende que também tinha a mesma autoridade. Deus brada do céu e diz assim: afasta um pouquinho aí, Moisés, está na hora de cumprir promessa. A Bíblia diz que a irmã dele ficou doente na hora, aleluia, mas Deus havia falado com ele lá no Horebe: põe a mão no peito, tira, põe a mão no... É isso que eu vou fazer quando tiver incrédulo que não acreditar que fui eu que te enviei. Entendeu isso, irmão? Aleluia! Precisamos entender o princípio de hierarquia. Irmão, é tão tremendo quando o homem entende isso, que eu vejo nas escrituras sagradas pessoas que foram, aleluia, usados de uma forma tão poderosa sendo segundo.
Nós não queremos ser segundo. Olha para José lá no Egito. Ele nunca foi faraó. Mas o povo reverenciava mais José do que faraó. Mas José nunca quis derrubar faraó. Entendeu isso? Isso é um princípio. Quando a gente entende que hierarquia é algo estabelecido por Deus. Aleluia. 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 Até porque quem tem chamada de Deus, ninguém segura. Eu conheci pessoas que disseram assim: eu saí da minha igreja porque lá o pastor estava segurando a minha chamada. Então você não tem chamada, meu filho. Porque quem tem, ninguém segura. Porque Paulo e Barnabé, quando foram enviados como missionários, sabe quem reconheceu que Deus era na vida deles para fazer missão? A igreja que eles congregavam. Foi a igreja que olhou para Paulo e Barnabé e disse: gente, envia esses dois, porque eles são como labareda, eles vão incendiar aí, aleluia, as cidades que eles passarem, vamos enviar eles. Quem viu Deus na vida de Paulo e Barnabé foi a própria igreja que eles faziam parte. Não porque vão travar, meu irmão. Quando eu estava em Santos, eu fui morar em Santos depois que meu avô morreu, eu já estava casado, já tinha pastoreado a igreja em São Paulo. Eu fui congregar numa igreja, não tinha Madureira, perto da casa do meu pai, e lá era bem difícil, igreja. Eu fui congregar na Assembleia de Deus da Missão, do campo de São José dos Campos. Lá eu tive que levar alguns documentos para eles me receberem como membro. Eu tive que ir na junta comercial pegar certificação de nome limpo. Eu tive que ir pegar certificação de nome limpo nos SPC e no Serasa, para eles me receber como obreiro. Tudo isso eu fiz. Da minha esposa, os meus filhos eram pequenos. Levei para a secretaria da igreja. E eles não me receberam como membro. Eu fiquei lá. Só que quando você é um membro ativo, logo as pessoas começam a te conhecer. Porque eu participava de tudo. Eu não fui recebido como membro, mas todas as minhas obrigações de cristão eu continuei fazendo. Tinha culto de oração, lá estava eu com a minha esposa e os meus filhos. Eu trabalhava de motorista de lotação nessa época. Aleluia. Chegava no culto de oração, nós estávamos. Escola dominical, não perdíamos uma. Evangelização no domingo à tarde, lá estava eu, a minha esposa e os meus filhos. Nós criamos um vínculo de amizade com o pessoal da igreja, mesmo não sendo recebido pelo pastor e a direção da igreja. Aleluia. Quando eu entrava no corredor da igreja, acabava o culto, eu sentava no meio dos irmãos e eu vinha para cumprimentar o pastor, ele cortava no meio dos bancos e saía pelo outro corredor. E alguém começou a se incomodar, alguns obreiros diziam assim: meu Deus, meu querido, aleluia, a gente não sabe nem o que falar para você, fica tranquilo, o pastor, ele vai conversar com você. Eu olhava para eles e eu dizia: gente, eu tô servindo. Eu vim aqui para servir, eu estou servindo a Deus, eu estou alegre com Jesus, Jesus me dá saúde, eu não deixei de fazer a obra, eu estou aqui com vocês na escola dominical, e a igreja lá era a sede do campo em São Vicente. Aí passou quase 4 meses, que o pastor nem conversava comigo, mas eu também não achei ruim, porque eu aprendi a ser crente. Eu não estava ali para o pastor vir falar comigo, nem me bajular. Eu estava congregando e servindo a Deus.
Passou 4 meses, num culto de quarta-feira, eu estava sentado no segundo banco, eu, a minha esposa, os meninos, o Tiago estava dormindo no colo da professora das crianças, porque ele era pequenininho, louvado seja Deus. Quando o pastor cochichou no ouvido do copastor da igreja, levantou e saiu. A esposa dele com os filhos ficou, mas ele saiu na hora do culto. E quando ele cochichou na ouvida do copastor, eu olhei para minha esposa e disse assim: eu vou pregar hoje. Ela olhou para mim e riu. Ela falou: você vai pregar? Tem 4 meses que você está aqui, o pastor nem fala com você, você vai pregar? Falei: vou pregar hoje. Quando chegou na hora da mensagem, o obreiro que estava dirigindo o culto disse: nós vamos ouvir a mensagem hoje pelo presbítero Luiz Rosendo. Os obreiros do altar começaram a gritar: glória a Deus, que eu já tinha virado amigo de todo mundo. E eles estavam mais incomodados do que eu estava servindo, irmão. Mas tinha uma coisa, tinha 4 meses que eu estava acumulando mensagem dentro do coração e estava quase explodindo. Aleluia. Preguei na quarta-feira à noite, não vi o pastor. Entrei no carro com a minha esposa e os meus filhos e fui para casa. Eu levantava sempre muito cedo. Aleluia, era 4:30 para 5 horas da manhã, porque eu pegava o carro e ia buscar, aleluia, o carro que eu trabalhava lá de motorista de lotação. Antes de eu sair, a campainha da minha casa tocou. Falei: meu Deus, essa hora, quem é? Eu saí na varanda da sala da minha casa, olhei na rua, eu vi o carro do pastor. Eu falei: misericórdia, é o pastor. Eu olhei embaixo na calçada, a esposa do pastor estava agarrada nele, dizendo: tu vai conversar com o irmão hoje. Eu desci as escadas correndo, abri o portão, uma vontade de dar um abraço naquele pastor que ele nunca tinha me dado, 4 meses. Ele: paz do Senhor Jesus, meu filho. Eu disse: paz do Senhor, pastor. Aí a esposa disse assim logo: peça perdão a ele. Ele disse: senhor me perdoa, é porque já passou tanto obreiro atrapalhado aqui, que gato escaldado de água quente tem medo de água fria. Eu digo: pastor, fique em paz, meu querido, eu estou aqui para servir. Aleluia. A gente conversou, e na outra semana ele me levou para São Paulo, me apresentou, e eu virei pregador itinerante lá em Santos. Aonde o pastor presidente não podia ir, era eu que ia pregar no lugar dele. Aleluia. Começamos a andar norte, sul, leste, oeste da Baixada Santista, para todo lugar. Aleluia. Nós estávamos pregando a palavra de Deus. E quando foi para mim assumir o campo de São Vicente, da Assembleia de Deus, da missão, que ele disse para mim: fique firme, porque estou trocando o obreiro e você vai assumir o campo da missão em São Vicente. Aleluia. Eu falei: eu vou embora para São Paulo. Alguém disse assim: você é doido, agora que você vai assumir um campo da missão? Eu digo: não sou doido, eu sei quem me chamou. Tanto faz eu servi aqui, aleluia, eu servi em São Paulo, eu sei quem me chamou. Aleluia, louvado seja Deus. Eu não estou aqui atrás de cargo, eu fui lá por causa de um problema pessoal. Aleluia, o meu avô havia morrido, meu pai estava sozinho, eu fui dar um respaldo a ele. Louvado seja Deus. E eu voltei para assumir uma igreja pequena dentro da favela, mas servindo a Deus. Aquele que Deus chama, ele vai junto. E quando a gente entende o processo da hierarquia, Deus honra. Quando você vê José, aleluia, sendo governador, você vai entender que nem sempre Deus vai te chamar para sentar na cadeira maior, aleluia, mas fato é que se você for um bom servo, você vai ser usado por ele de forma poderosa. Aleluia. Quando você olha, louvado seja Deus, pessoas como Daniel,
que nunca foi rei, que foi sempre segundo, mas que nenhum rei foi tão famoso quanto ele. Você vai entender que quando a gente entende o processo da hierarquia, aleluia, este método que Deus estabeleceu, aleluia, você vai ver que não precisa ser o primeiro, basta ser servo, que não precisa ser o maior, basta ser servo. Aleluia. Entende esse processo? Louvado seja Deus. É o processo do contraditório, não é? O maior é o menor, o primeiro é o último, o forte é o fraco. Entendeu isso, meu irmão? Aleluia. Então é o Deus que te chamou aqui nesta noite, Ele ministra nos nossos corações. Aleluia, fique firme, Ele vai com você, Ele vai operar milagres, Ele vai fazer maravilhas, e mesmo, aleluia, muitas vezes Ele não te chamando para ser o primeiro, aleluia, te chamou para ser servo. E o pastor presidente dizia sempre uma coisa: a unção que você não respeita, você nunca terá. Meu Deus. A unção que você não respeita, você nunca terá. Vamos ficar de pé. Fecha os teus olhos aí, meu irmão, vamos fazer uma oração. Peça ao Senhor: Deus, me ajuda, eu quero servir melhor, eu quero ser útil, é só o que eu quero deixar um legado, eu não quero passar por aqui como servo teu e não deixar legado nenhum, eu quero te servir. Aleluia, me ajuda, eu preciso ser canal de bênção. Louvado seja Deus. Eu sempre faço uma distinção: tem pessoas que são abençoadas, mas não são uma bênção. Como assim, pastor? Tem pessoas que são abençoadas, porque Deus vai lá, opera, dá para ele, abençoa, abre portas, mas ele nunca deixa Deus usar ele para abençoar os outros. Ele é abençoado, mas não é bênção. E não foi para isso que Deus nos chamou. Ele vai contigo, vai garantir para você que você vai ter sucesso. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus está cuidando das suas, fazendo maravilhas, sinais e proezas. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não mudou. Deus ainda fala. Glória a Deus. Deus ainda fala. Aleluia. Essa semana nós tivemos uma experiência maravilhosa, porque há uns 2 meses, 3 meses atrás, Deus tinha me dado um sonho, e eu acordei feliz, porque era um sonho de um movimento pentecostal aqui dentro da igreja. Eu digo: Jesus, que coisa linda. Acordei até falando de mistério. Eu disse: meu Deus. Deus me mostrava a minha esposa aqui na frente, algumas irmãs marchando aqui na igreja, profetizando, colocando a mão nela, ministrando, e foi um mover assim tão lindo no meu sonho. Eu cheguei aqui no círculo de oração num dia que tinha umas 20 irmãs aqui orando, e eu disse: irmãs, fique firme, porque Deus me mostrou em sonhos que vai levantar pessoas aqui num mistério tão profundo. Louvado seja Deus, porque Ele vai começar a fazer uma coisa nova. Eu falei isso para as irmãs aqui, e eu não me lembro se falei na igreja, mas eu falei para as irmãs aqui no círculo de oração. Louvado seja Deus. Quando foi quinta-feira, nós estávamos aqui na oração, mas na quarta-feira Deus ministrou no meu coração: faça um jejum de 24 horas para avivamento, porque eu vou começar a fazer um mover. Eu digo: Jesus. Viemos para a oração na quinta-feira, e quando a oração já estava terminando, você vê que é para quem persevera. Quando a oração estava terminando, faltavam uns 5 minutos para a oração terminar,
desceu uma nuvem aqui dentro da igreja. Aleluia. E essa nuvem foi impactando. Eu estava de joelho, fiquei, só fiz chorar e dar glória, mas eu ouvi com os meus ouvidos que tinha gente marchando aqui dentro da igreja, e tinha irmãs marchando, e pondo a mão, e abençoando, e ministrando, e profetizando. Eu digo, meu Deus, aleluia. Aí eu levantei na oração, aleluia. Deus falou comigo assim: põe a mão no meu servo. Eu olhei para a cara do irmão José, que fica ali na porta, e disse: meu Deus, mas está tão bom aqui. Eu virei para frente. Quando eu virei para frente, lá vem ele caminhando para cima de mim, e quando ele chegou perto de mim, disse: pastor, não estou aguentando mais. Eu pus a mão nele, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Aleluia. A promessa de Deus, irmão, é linda, é poderosa, e Deus continua falando e fazendo, cumprindo. Aleluia. Deus fala e Deus faz. Aleluia. O mover de Deus é sobrenatural. Não se esqueça disso. Persevere naquilo que Deus te chamou. Aleluia! Persevere naquilo que Deus te chamou. Aleluia! Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, nós queremos neste momento te louvar, te agradecer, te bendizer, te exaltar. E pedir ao Senhor: continua abençoando os teus filhos na noite deste dia, continua abençoando os teus filhos na noite deste dia. O Senhor é aquele que chamou, que capacita, que envia, que vai junto, meu Deus, e é por isso que aqui estamos. Continua motivando o teu povo, levantando aqueles que estão caídos, renovando o cansado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Deus é fiel. Se assente.